Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lemagritte. Eu me chamo Kelly e no vídeo de hoje eu vou mostrar um processo de pintura, de uma pintura de água quando joga alguma coisa na água e a água faz splash, pula pra cima, assim. É basicamente esse conceito. Eu comecei pintando, passando água em toda a pintura do fundo e da base, espalhando tinta azul na base e um pouquinho de amarelo misturado com azul e verde pro fundo, usando pincel redondo. E aí logo em seguida eu venho com esse pincel chato, fazendo algumas linhas para conduzir o caminho da água, assim, o caminho que eu queria que a água tivesse. Eu vou alternando, ó, com um pincel chato nesse processo. Ele vai fazer algumas linhas que conduzem a água. Aí depois eu uso a tinta azul misturada com um pouquinho de preto para fazer um azul mais escuro. Eu basicamente usei o mesmo tom de azul escuro na pintura inteira, mesmo tom não, a mesma cor azul escura na pintura inteira. E eu alternei para as partes claras, eu coloquei bastante água, deixei ela bem aguada. E para as partes mais escuras, eu deixei ela um pouco mais concentrada, misturando ou com preto ou com siena queimado, assim. Foi basicamente esses os tons que eu usei para fazer toda a pintura de azul. Eu aproveito para te convidar a se inscrever no canal, a curtir o vídeo se gostou, compartilhar, deixar nos comentários qualquer dúvida que você tenha, eu respondo com o maior prazer. Bem, continuando a pintura, eu vou fazer basicamente isso. Eu vou dar uma camada primeiro de um azul mais claro e como quem já conhece, já me acompanha nos vídeos do canal, aquarela é basicamente camadas e camadas de tinta. A gente parte do mais claro para o mais escuro, né? A gente não consegue escurecer. Perdão, a gente só escurece, a gente não consegue clarear. Então, a gente deixa mais claro onde a gente quer que fique claro e vai só escurecendo as outras partes. Nesse caso, eu vou escurecendo principalmente onde eu quero dar volume, né? Profundidade. Aí, como é que a gente gera o volume? A parte mais clara, tu vai ter a impressão de que ela tá para fora e a parte mais escura você vai ter a impressão de que está para dentro. Então, eu vou dando volume alternando isso, deixando algumas partes claras, dando contraste ao lado das partes escuras na pintura. Esse papel que eu tô usando, por sinal, eu vou deixar o link aqui do outro vídeo, em que eu falei sobre a compra desse papel que eu nunca tinha testado, que era um papel da Canson à base de algodão. E eu nunca tinha usado antes e eu gostei bastante dele, consegui me entender, apesar de ser um papel bem branco mesmo, eu consegui trabalhar super bem com ele. Para fazer esse fundo mais diluído, o que eu faço? Eu coloco a tinta ali de uma maneira mais aguada e para as bordinhas não ficarem tão delimitadas, eu lavo o pincel, limpo bem ele e venho com o pincel úmido na borda e passo ele assim, só passo ele espalhando aquela bordinha ali que estava bem delimitada para ela ficar mais dissolvida assim, né? Assim você conseguir perceber exatamente onde ela termina e começa. E eu sigo fazendo aí as outras bolhas de água que tem na pintura, sempre trabalhando basicamente com as tintas, com a mesma tinta, escurecendo ela, dando mais noção de profundidade ou menos e criando essas linhas assim, que seria o movimento da água, né? Porque a água, mesmo quando a gente olha para ela e ela parece um espelho, ela sempre tem movimento, ela sempre tá vibrando ali, ela sempre tem algum movimento, ela nunca tá completamente lisa. E é isso que eu vou fazendo na sequência. E eu tô usando um pincel redondo bem grande, do mesmo vídeo do papel, eu comprei esse pincel, que é o maior pincel que eu tenho no momento, e que eu uso ele tanto mais deitado, assim, no papel, quase na horizontal, fazendo uma pincelada bem larga, bem grossa, quanto segurando ele da maneira mais delicada, firme, mais delicada, e usando a ponta dele para ter um traçado, umas linhas mais fininhas, assim. Para fazer essas rajadas aqui no papel que eu acabei de fazer, ó, eu venho com papel, eu coloco o pincel, coloco tinta no pincel, limpo um pouco o excesso no papel ou no paninho e coloco o pincel quase deitado e puxo ele, assim, ele tá úmido, mas um úmido quase seco. Então ele faz umas ranhuras no papel, um traçado assim, quase um arranhado no papel.
Eu percebi que precisava de mais volume, mais contraste ali, que ficou grande, um grande borrão. Então eu coloquei mais tinta escura e vim escurecendo, dando mais sombra para essa parte da base aqui, que deveria estar mais escura. E é basicamente isso que eu vou fazendo na pintura. Trabalhando algumas linhas e escurecendo bastante para dar mais volume. Importante falar também que mesmo eu colocando a tinta mais escura, o papel ele ainda estava um pouco úmido. Aparentemente você olha olho nu e parece que está seco, mas ele ainda estava um pouco úmido. Então eu coloco a tinta mais escura, mas o papel vai absorver um pouco porque ele ainda está úmido. Então nessa primeira parte eu trabalho com ele assim. Aí eu paro e espero 24 horas passarem. O tempo aqui tá bem quente, tá seco, então o papel secou super bem, 24 horas. E aí eu venho com o papel já seco com essa tinta e recoloco esses tons de azul nele para ficar aí sim no tom mais escuro que eu queria, porque até então, mesmo que eu vá escurecendo, com o papel úmido dentro dele, as fibras, a tendência é que o papel esfarele, porque é um excesso de água, e que ainda assim ele vai ficar claro, ou vai ficar meio borrado, vai ficar estranho. Então, uma dica é, você vai, coloca. Não tá chegando no tom escuro que você quer, eu costumo esperar secar de um dia para o outro, e aí eu consigo, às vezes mais de um dia, sabe? Às vezes precisa de 2 dias, dependendo se é inverno, umidade, enfim. Você precisa de mais tempo para o papel estar completamente seco. Ele vai estar completamente seco, você vai sentir na textura dele. Quando ele está úmido por dentro, você toca nele, você vai sentir ele geladinho, assim. Quando ele estiver bem seco, você vai ver que a textura dele fica diferente. Então, eu te aconselho a fazer testes, ter pequenos recortes de papel e testando, sim, para você ver. E quando ele estiver bem seco, você consegue dar camadas de tinta mais escura, mas elas normalmente vão ficar mais marcadas no sentido de que elas não vão ficar tão difusas assim na pintura, elas vão acabar saltando. Então quando você quer esses detalhes mais escuros, mas que eles saltem do papel, parecendo nitidamente que é uma outra camada, você espera o papel secar bem, e aí você vem com essa camada mais escura e você consegue trabalhar mais e deixar essa marca, essa mancha assim, de uma maneira mais delimitada, mais clara e bem mais forte, assim, o pigmento fica bem mais forte com o papel. Ó, consegue ver agora? Esse momento eu tô usando já o papel super seco, já tinha passado 24 horas. E aí esse fundo azul que eu coloco, olha como ele fica muito mais marcado. E a mesma tinta, gente, são as mesmas misturas, só porque o papel está mais seco. Então faz bastante diferença no processo. E aí eu sigo escurecendo alguns pontos, vendo que a luminosidade, profundidade não estava me agradando, fui alternando até chegar no momento em que eu venho um pouquinho mais para frente com a caneta em gel branca, que é uma caneta normal de gel que você compra, tem várias marcas por aí, ela não é muito cara. E eu venho com ela usando para fazer algumas linhas para dar uma iluminada na pintura, porque eu vejo que faltou algumas linhas, assim, microlinhas que a água tem de luminosidade, e aí eu venho fazendo todo esse processo com ela. Tem alguns momentos que eu passo ela e eu não gostei muito, então eu venho com a tinta escura e passo por cima, ou então em algumas linhas eu vi que ficou a linha branca, mas ela precisava ter mais volume. Então eu pego a tinta escura e passo rente à linha branca, não por cima, mas bem junto a ela, para que essa linha branca salte ainda mais, porque esse é o volume, né? Você coloca escuro e claro juntos, e aí vai fazer com que o branco salte e o escuro aprofunde. Esse contraste é o que vai fazer o volume, ó. E aqui nessa parte de baixo eu queria umas manchas brancas, né, por cima. Então essa tinta gel, ela é bem úmida, então quando você passa ela tá bem úmida, eu passo o dedo e borro ela. Era bem esse o objetivo que eu queria. Eu não queria umas linhas definidas, eu queria uns borrõezinhos na água, assim, sabe? Só uma luz, mas uma luz difusa na água. E aí foi isso que eu fiz, basicamente.
E aí vim escurecendo um pouquinho mais. Essa parte aí é tinta azul escura sim, o reflexo da luz na água parece branco, mas é azul. E o resultado final é este daqui, que eu vou mostrar pra vocês, que eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever, sintam-se à vontade para participar do canal. É um prazer ter vocês por aqui. E até a próxima!